Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as misturas gasosas. Nós falamos na aula passada e vimos como fazer para calcular quando nós temos os gases num estado inicial, cada um separado com a sua própria pressão, volume e temperatura, e depois qual será o estado dessa mistura depois que esses gases então estiverem juntos num mesmo recipiente. Nesse caso, nós vimos que nós temos sempre que considerar que esses gases não reagem entre si. Na aula de hoje, nós veremos agora o que acontece com cada um desses gases quando eles estão dentro da mistura. Falaremos então sobre a pressão parcial dos gases, o volume parcial dos gases e também sobre a fração em mols, que antigamente era chamada de fração molar. Vamos à aula então. Na aula passada, nós falamos sobre um sistema inicial onde nós temos três gases isolados, separados entre si. Cada um desses gases vai ter uma pressão, um volume, uma temperatura, sempre isso valendo para cada um dos gases quando eles estão fora da mistura. Depois que eles se misturam, nós teremos, é claro, uma pressão final, um volume final e uma temperatura final, que agora nós vamos chamar apenas de pressão, volume e temperatura do sistema ou da mistura. Nós falamos que esses gases se comportam como se fossem um único gás. A mistura toda vai se comportar como se fosse um gás único. Mas hoje nós falaremos sobre a pressão e o volume parcial de cada um desses gases agora que compõem essa mistura. Vamos começar então falando sobre a pressão parcial. A pressão parcial de um gás é a pressão que esse gás exerceria se estivesse sozinho, ocupando o volume total da mistura, e é claro, na mesma temperatura em que a mistura se encontra. Então nós vamos chamar aqui de P1, com P minúsculo, a pressão parcial do gás 1. Claro, P2 será a pressão parcial do gás 2 e assim sucessivamente. Não confundir, pessoal, com o P1 maiúsculo, que era a pressão do gás 1 antes dele entrar na mistura. Lembrando da nossa equação para as misturas, pressão vezes volume é igual à soma do número de mols de todos os gases que se encontram na mistura, vezes o nosso R, a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Como nós vimos ali pela definição, a pressão parcial do gás vai levar em consideração que esse gás ocuparia todo o volume da mistura e que estaria submetido também à temperatura que a mistura se encontra. Por isso, para calcular a pressão parcial do gás 1, nós teremos a seguinte fórmula. A pressão parcial do gás 1 vezes o volume total da mistura será o número de mols do gás 1 vezes o R vezes o T. Pessoal, o que é que mudou da nossa equação que nós já conhecíamos, da equação de Clapeyron para as misturas? Simplesmente nós retiramos a soma do número de mols de todos os gases que estão na mistura e deixamos apenas, é claro, o número de mols daquele gás que nós queremos saber a pressão parcial. E, é claro, também mudamos a pressão total para a pressão parcial, já que é isso que nós queremos saber. Mas, na realidade, nós vamos considerar a pressão desse gás como se ele estivesse sozinho, submetido à mesma temperatura que a mistura toda se encontra e ocupando todo o volume que a mistura ocupa. Com isso, nós podemos ver a lei de Dalton, que vai nos dizer o seguinte, que a pressão total de uma mistura gasosa é a soma das pressões parciais de todos os gases componentes da mistura. Então, se nós chamamos de P1 a pressão parcial do gás 1, a pressão total do sistema será dada pela soma das pressões parciais de todos os gases que estão na mistura. Então, P1 mais P2 até Pn, até o último gás. Então, nós vamos somar a pressão parcial de todos os gases e isso nos dará a pressão total. Podemos reescrever essa formulazinha, então, como a pressão total sendo a soma das pressões parciais. Vamos falar agora do volume parcial. O volume parcial de um gás é o volume que ele ocuparia se estivesse sozinho, sendo submetido à pressão total e à temperatura da mistura. Então, nós vamos chamar aqui de V1, com V minúsculo, o volume parcial do gás 1.
Claro que V2, também com V minúsculo, será o volume parcial do gás 2 e assim por diante. Não confundir, pessoal, com o V1 com V maiúsculo, que era o volume que o gás 1 ocupava antes de entrar na mistura. Pegando a nossa equação, então, para as misturas, o volume parcial ele vai considerar que esse gás, que é apenas um dos gases que compõem a mistura, ele está submetido à pressão total da mistura e também ele está na temperatura da mistura. Isso vai nos levar à fórmula pressão vezes o volume parcial do gás 1 é igual ao número de mols do gás 1 vezes R vezes T. Então, nós só mudamos de novo aqui o número de mols. Nós paramos agora de somar o número de mol de todos os gases e vamos considerar agora a quantidade apenas do gás 1, já que nós queremos o seu volume parcial. Vejam, então, que a pressão é a pressão total do sistema, assim como a temperatura. E com isso nós podemos ver a lei de Amagá, que nos diz o seguinte, que o volume total de uma mistura gasosa é a soma dos volumes parciais de todos os gases componentes da mistura. Se nós chamamos de V1 com V minúsculo o volume parcial do gás 1, o volume total da mistura será a soma dos volumes parciais, V1 mais V2 mais V3 até Vn. E nós podemos reescrever isso também como o volume total sendo igual à somatória dos volumes parciais. Perceberam que tudo que nós dissemos sobre a pressão, nós também dissemos sobre o volume? Qual a diferença, então, entre a lei de Dalton e a lei de Amagá? Elas vão dizer a mesma coisa, só que no caso da lei de Dalton, vai falar sobre a pressão, então a pressão total de um sistema, de uma mistura, é a soma das pressões parciais de todos os gases que compõem essa mistura, e no caso da lei de Amagá, vai nos dizer a mesma coisa para os volumes. O volume total de uma mistura é a soma dos volumes parciais de todos os gases que estão nessa mistura. E aí, na nossa fórmula, na nossa equação de Clapeyron, o que é que vai mudar? Vai mudar apenas a quantidade de matéria, o número de mols. Nós não vamos mais considerar a soma de todos os mols, de todos os gases que estão na mistura, vamos considerar apenas o número de mols daquele gás que nós queremos conhecer, a pressão parcial ou o volume parcial. É bem tranquilo. Vejam que, embora eu tenha mostrado aqui várias fórmulas, na realidade nós estamos apenas manipulando aqueles conhecimentos que nós já temos. Vamos falar agora, pessoal, sobre a fração em mols, que antigamente era chamada de fração molar. A fração em mols, que é dada pela letra X de um gás, é o quociente entre a quantidade de mols desse gás e a quantidade total de mols da mistura. Então, nós vamos chamar X1, com X minúsculo, a fração em mols ou a fração molar do gás 1. Claro que X2 será a fração em mols do gás 2 e assim sucessivamente. E aí, X1, então, a fração em mols para o gás 1, será o quociente, a divisão do número de mols do gás 1 pelo número de mols total de todos os gases presentes na mistura. Vamos ver, então, a relação entre os valores parciais e totais para nós chegarmos a uma conclusão bem interessante. Olha só, pessoal, vamos começar falando da pressão. Nós vimos, então, que quando nós temos um gás 1, nós teremos a fórmula P1 sobre V é igual a N1 vezes RT para nós calcularmos aqui a pressão parcial do gás 1, sempre considerando esse gás ocupando o volume total da mistura e submetido à temperatura total da mistura. E quando nós falamos da mistura, nós temos a nossa conhecida equação P vezes V é igual à somatória do número de mols de todos os gases presentes na mistura vezes R vezes T. Vamos agora, pessoal, dividir um pelo outro para nós vermos o que acontece. Olha só, nós temos V multiplicando em cima e embaixo, podemos então cancelar o volume. Nós temos também, olha só, R com R, T com T. O que é que sobrou para nós agora? Isso nos leva, então, aqui a pressão parcial P1 sobre P, então está aqui P1 sobre P, a pressão parcial dividida pela pressão total é igual ao número de mols do gás 1 dividido pela soma do número de mols de todos os gases, ou seja, pela quantidade em mols de todos os gases da mistura.
Vamos fazer a mesma coisa agora para o volume. Então, para o gás 1, nós tínhamos a fórmula para o volume parcial, a pressão total vezes o volume parcial do gás 1 é igual à quantidade, o número de mols do gás 1, vezes RT. Vamos agora dividir pela nossa fórmula da mistura, que nos diz que PV é igual à soma do número de mols vezes RT. Fazendo essa divisão aqui, nós vemos que nós podemos cancelar agora a pressão que está em cima e embaixo, podemos também cancelar as constantes R e as temperaturas, que serão iguais. O que é que nos sobrou, então? Vai sobrar, como nós vimos, o volume parcial do gás 1 dividido pelo volume total será igual ao número de mols do gás 1 sobre a quantidade em mols total da mistura. E eu quero mostrar para vocês também que esse quociente, que essa divisão V1 sobre V, quando multiplicada por 100, vai nos dar a porcentagem em volume de um gás na mistura. Vamos ver, por exemplo, se nós tivéssemos um volume total numa mistura igual a 10 litros. E se nós tivéssemos um gás qualquer, aqui o nosso gás 1, ocupando um volume de 3 litros. Vejam, pessoal, que a porcentagem em volume aqui vai ser dada por V1 sobre V. Então, o volume parcial do gás 1 dividido pelo volume total, que como nós sabemos, então, é 3 litros, dividido por 10 litros, multiplicado agora por 100, vai nos dar aqui um total. Vamos simplificar, olha só, 100 por 10, aqui fica 1 e aqui fica 10, isso vai ser igual agora a 30%. Quer dizer, então, que o gás 1, que tem volume 3 litros num total de 10, ele representa 30%, essa é a sua porcentagem em volume, ele representa 30%, então, do volume total da mistura. Além disso, eu quero mostrar para vocês o seguinte, nós acabamos de ver, então, que quando nós temos a pressão parcial de um gás dividida pela pressão total, isso é igual ao número de mols do gás 1 dividido pela quantidade total, pelo número de mols total da mistura. E nós também vimos que V1 sobre V, então, o volume parcial do gás 1 dividido pelo volume total, também é igual ao número de mols do gás 1 dividido pela quantidade em mols total da mistura. E nós, além disso, sabemos que a fração em mols, que é chamada de X1, é exatamente a quantidade em mols do gás 1 dividido pela quantidade total em mols do sistema. Isso nos leva à conclusão que a nossa fração em mols, a antiga fração molar, pode ser dada, então, pelo número de mols do gás 1 dividido pela quantidade total em mols da mistura, ou então pela pressão parcial do gás 1 sobre a pressão total da mistura, ou ainda pelo volume parcial do gás 1 dividido pelo volume total da mistura. Pessoal, tudo o que nós estamos fazendo aqui são apenas manipulações matemáticas de praticamente aquelas mesmas fórmulas que nós já estamos vendo ao longo do nosso estudo sobre os gases. Então fiquem tranquilos, não são muitas fórmulas novas não para vocês memorizarem. Nós veremos isso quando falarmos dos exercícios. O que eu quero que vocês percebam é que nós temos sempre uma proporção em volume, em mols e em pressão que vai ser igual. Então, a pressão parcial de um gás numa mistura dividida pela pressão total da mistura vai ser igual ao número de mols desse gás na mistura dividido pelo número de mols total da mistura. E também vai ser igual ao volume que esse gás vai ocupar, então o seu volume parcial dividido pelo volume total da mistura. Foi só isso que nós fizemos aqui e isso é bastante intuitivo, mas vai nos ajudar muito em diversas contas aqui, em diversas questões. Vamos aplicar esse conhecimento então resolvendo uma questão. Um recipiente de capacidade igual a 5,8 litros e mantido a 20 graus Celsius contém 12,8 gramas de oxigênio, 8 gramas de hélio e 14 gramas de nitrogênio. A questão também nos fornece aqui as massas atômicas do hélio, do nitrogênio e do oxigênio, além da nossa constante universal dos gases. A letra A vai nos pedir para calcular a pressão total do sistema. Então vamos começar calculando aqui a pressão total do sistema. Para isso nós temos que utilizar a nossa fórmula pressão vezes volume é igual ao somatório do número de mols de todos os gases da mistura vezes R vezes T.
Como nós não temos a quantidade de mols de cada um dos gases, apenas as suas massas e também as suas massas atômicas, vamos começar calculando a quantidade, o número de mols para cada um dos gases. Começando aqui para o gás oxigênio, muito cuidado que o gás oxigênio tem fórmula O2. Então, se a massa atômica do oxigênio é 16 e nós temos 2 átomos na molécula, nós vamos então multiplicar 2 vezes 16, isso vai nos dar um total de 32. 32 unidades de massa, então, essa é a massa de uma molécula de O2. E nós sabemos que para transformar a massa molecular na massa de 1 mol, nós simplesmente trocamos a unidade de U para gramas. Então, nós sabemos que o O2 terá massa de 32 gramas por mol. Nós já sabemos, então, que 1 mol de O2 apresenta massa igual a 32 gramas. Só que a questão nos diz que nessa mistura nós teremos 12,8 gramas de oxigênio. Então, 12,8 gramas é o que nós temos. Isso nos dará uma quantidade em mols igual a x. Fazendo aqui a nossa multiplicação cruzada, nós sabemos então que 32x é igual a 12,8 vezes 1, que é 12,8. O x, portanto, será igual a 12,8 dividido por 32. Fazendo essa conta, nós chegaremos a 0,4 mols. Então, nós temos aqui 0,4 mol do gás oxigênio. Eu quero que vocês percebam aqui, nessa nossa divisão, que 12,8 gramas corresponde à massa que nós temos de oxigênio nessa mistura, e 32 gramas corresponde à massa molar do oxigênio. 1 mol, então, de gás oxigênio tem massa igual a 32 gramas. Essa é uma fórmula que nós já conhecemos, em que o número de mols é a razão, é a divisão da massa que nós temos da substância, dividido pela sua massa molar. Podemos, então, ao invés de utilizar a regra de 3, podemos também utilizar aqui a nossa fórmula para calcular agora o número de mols do hélio e do nitrogênio. Vamos começar, então, calculando agora o número de mols do gás hélio, He, já que o hélio é um gás nobre, ele tem fórmula molecular He apenas. Então, nós sabemos que um átomo de hélio tem massa igual a 4 unidades de massa. Isso quer dizer que 1 mol do gás hélio vai ter massa igual a 4 gramas. 4 gramas, portanto, será a massa molar do hélio. Vamos então utilizar a nossa fórmula. O número de mols aqui do gás hélio será igual à massa que nos foi dada na mistura, portanto, 8 gramas do gás hélio, 8 gramas, dividido pela sua massa molar, que é igual a 4 gramas. Isso vai nos dar exatamente 2 mols, já que nós podemos cancelar aqui as unidades e 8 dividido por 4 é igual a 2. Pronto, descobrimos também o número de mols do gás hélio. Vamos agora calcular para o gás nitrogênio, o nitrogênio que tem fórmula molecular N2. Se cada átomo de nitrogênio apresenta massa atômica igual a 14, então nós vamos multiplicar 2 vezes 14, isso vai nos dar um total de 28 unidades de massa, e para 1 mol nós teremos então 28 gramas por mol. Essa é a massa molar do gás nitrogênio. Utilizando a nossa formulazinha, então, o número de mols aqui para o gás nitrogênio vai ser igual à massa que nos foi dada, 14 gramas, portanto, então nós temos na mistura 14 gramas de nitrogênio, dividido agora pela sua massa molar, que é 28 gramas. Podemos cancelar as unidades e aqui nós teremos, então, 14 dividido por 28, isso é uma razão de 1 para 2, chegando, portanto, a 0,5 mol. Calculamos primeiro, então, o número de mols de cada um desses gases que estão na mistura. Pronto, pessoal, apaguei aqui. Vamos deixar apenas anotado, então, que nós temos uma quantidade em mols do O2
igual a 0,4, então 0,4 mol de O2. O número de mols aqui do hélio é igual a 2, então 2 mols de hélio. E para o nitrogênio, o número de mols do gás nitrogênio vai ser igual a 0,5 mol, conforme nós calculamos. Vamos então calcular aqui a letra A, que nos pede a pressão total do sistema. Utilizando a nossa formulazinha, pressão vezes volume é igual à soma do número de mols de todos os gases da mistura vezes a nossa constante R vezes a temperatura do sistema. A pressão, então, que é o que nós queremos calcular, vezes o volume que nos foi dado de 5,8 litros, é igual à soma do número de mols. Então, nós temos 0,4 mais 2 mais 0,5, isso vai nos dar, então, 2,9 mols, vezes a nossa constante, que é de 0,082 atm vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. Isso multiplicado também pela temperatura do sistema, que é 27 graus Celsius. Mas nós nunca vamos utilizar a temperatura em graus Celsius. Então, nós temos que somar aqui 273 e com isso nós chegamos a 300 Kelvin. Essa é a temperatura do sistema em Kelvin, 300, portanto. Vamos começar trabalhando com as unidades, pessoal. Olha só, eu tenho mols dividido por mol, tenho aqui Kelvin dividido por Kelvin também aqui do 300, que nós não tínhamos colocado, então vamos cancelar Kelvin com Kelvin. E nós temos ainda aqui litros de um lado e litros do outro lado. Podemos também cancelar. A nossa pressão, claro, será dada em atmosferas, em atm, como nós já imaginávamos. Então veja que a nossa pressão agora será igual a 2,9, que multiplica 0,082 vezes 300. Isso é igual a 24,6. Tudo isso agora dividido por 5,8, que passou dividindo para o segundo membro. Então, dividido por 5,8. Veja que nós podemos fazer a divisão 2,9 por 5,8 é 1 para 2. Isso, então, nos dará uma pressão igual a 24,6 dividido por 2. Ou seja, a nossa pressão será de 12,3 atm. Com isso, calculamos a letra A, podemos passar para a letra B. Vou apagar aqui, então. Pronto. A letra B nos pede, então, a pressão parcial do gás que tem a maior fração molar na mistura. Vamos recapitular? Nós sabemos, então, que nós temos 0,4 mols de O2, nós temos 0,5 mols de N2 e nós temos 2 mols do gás hélio do HE. E aí, pessoal, lembram-se da nossa fração molar, que é a mesma coisa que fração em mols? Então, nós teremos aqui uma fração molar que vai ser o número de mols dividido pela soma do número de mols total da mistura. Se o número total de mols da mistura nós já vimos é 0,4 mais 0,5 mais 2, então, portanto, nós temos aqui a nossa fração molar sendo igual ao número de mols dividido pelo total da mistura, que é 2,9 mols. Qual deles aqui apresentará a maior fração molar? O O2, o N2 ou o hélio? Percebam, pessoal, que quando nós temos uma divisão, quanto maior o numerador, maior será aqui a nossa fração molar. Então, qual deles apresentará o maior número de mols? É o hélio. Então, o hélio aqui, embora tenha a menor massa, ele é o que está em maior quantidade no nosso gás. Ele apresenta, portanto, a maior fração molar de 2 dividido por 2,9. Então, ele nos pede para calcular a pressão parcial do gás que tem a maior fração molar na mistura. Esse gás, então, é o hélio. Nós vamos calcular aqui a pressão parcial do hélio. Lembram-se da fórmula, pessoal? A pressão parcial aqui do hélio
multiplicada pelo volume total da mistura vai ser igual ao número de mols do hélio multiplicada pelo R multiplicado pela temperatura. Então, a pressão parcial do hélio vezes o volume, que é de 5,8 litros, é igual ao número de mols do hélio, que nós sabemos que é 2, vezes a nossa constante de 0,082, multiplicado pela temperatura, que é 300 Kelvin. Fazendo essa continha, então, nós chegamos que a pressão parcial do hélio é igual a 2 vezes 300, que é 600, vezes 0,082, e tudo isso dividido por 5,8. Fazendo essa conta, nós chegamos à pressão parcial do hélio igual a 8,48 atm. Então, aqui nós calculamos a pressão parcial do hélio utilizando a nossa equação de Clapeyron. Vamos ver uma outra forma de calcular? Lembram-se que nós falamos, quando nós falamos da fração molar para um gás 1, que essa fração molar é dada pelo número de mols do gás 1 dividido pelo número de mols total da mistura, que isso também era igual à pressão parcial do gás 1 dividida pela pressão total da mistura, e que isso também era igual ao volume parcial do gás 1 dividido pelo volume total da mistura. Olha, pessoal, nós podemos então utilizar esse conhecimento para calcular a pressão parcial do gás 1, já que nós conhecemos aqui a fração em mols do gás hélio. Vejam só, qual é o número de mols do hélio? O hélio está com 2 mols nessa mistura, isso tudo dividido pelo total de mols da mistura, que nós calculamos em 2,9. Isso vai ser igual à pressão parcial do gás hélio dividido pela pressão total, que nós calculamos na letra A e que equivale a 12,3 atm. Nós podemos, então, agora multiplicar em cruz e nós vamos chegar, então, que a pressão parcial do hélio é igual a 12,3 vezes 2, isso vai nos dar 24,6, dividido por 2,9. A pressão parcial do hélio, portanto, será igual a 8,48 atm, como nós havíamos calculado. Com isso, então, pessoal, nós aprendemos a trabalhar bastante aqui com a fração em mols e também com as pressões e volumes parciais. Um forte abraço a todos, vejo vocês na nossa próxima aula.